Vamos na 7ª Boosting Talk, ainda não tivemos nenhum problema técnico, espero que não seja hoje. Em primeiro lugar, agradecer-vos aqui a vossa presença. Vamos tentar que isto seja aqui conversa entre 45 minutos, 1 hora no máximo, apesar daqui deste atraso, para tentar no máximo às 6 horas terminemos. Isto pretende que seja, tal como nas outras todas, um momento fundamentalmente de partilha, porque não é suposto haver aqui apresentações, nem digamos que nenhum tipo de visão condicionada sobre nenhum dos temas. A lógica, até como eu costumo dizer sempre, é até que se tiverem questões e curiosidades que queiram saber sobre o que é que outro está a fazer noutro negócio, noutro setor, até porque isto surgiu muito de sugestões de clientes nossos, querer perceber como é que outros setores estavam a endereçar aquilo que são os desafios do presente e do futuro, estejam perfeitamente à vontade. Vou tentar aqui fazer um pouco de moderador, mas estejam perfeitamente à vontade para interpretar isto como uma conversa a 4 sobre estes desafios que estão aqui a existir neste momento. Apresentar-vos em primeiro lugar, de forma rápida, e vou apresentar de acordo com o que eu visualizo aqui no mosaico. O João Alves lidera a UI, uma empresa reconhecidíssima na área da consultoria. O Luís Araújo lidera o Turismo Portugal, portanto, uma organização também muito em foco nos últimos anos e com muito mérito do Luís naquilo que têm sido os resultados atingidos até este momento e que agora estão a passar por desafios. Estamos todos, que representam um pouco o país também. E o Miguel Pina Martins, que representa aqui um setor completamente distinto, o setor da Science for You, que lidera a Science for You, portanto, aqui o setor de, provavelmente, brinquedos, isto é muito brinquedos, mas ligados também à ciência e à educação, e que também já tivemos a oportunidade de ver algumas notícias sobre alguns exemplos também de reinvenção do negócio, e portanto está aqui para compor aqui o grupo, que temos a heterogeneidade de vários setores de atividade. Eu ia se calhar começar por perguntar, antes de ir aí uma outra temática mais relevante, o que é que isto de facto tem representado para vocês, nas vossas organizações e obviamente no setor, porque seguramente partilharão algo que é comum ao setor. O que é que isto tem representado em termos de, não só de impacto no negócio, mas também de impacto na própria operação e na forma como desenvolvem o vosso trabalho, o que é que isto tem significado e o que é que isto tem exigido das vossas organizações e do setor que representam. João, não sei se quer começar por dar-nos, até porque já trabalho também com muitas empresas, como consultora, e o que é que isto representa hoje em dia o que isto tem representado para quem trabalha nesta área? Ora bem, nós trabalhamos essencialmente, na área em que estamos, trabalhamos essencialmente ou fisicamente em clientes. Portanto, começou logo por ser, digamos, um acelerador daquilo que nós já vinhamos a fazer em grande medida. Portanto, nós já tínhamos uma política de, obviamente, quem está nos clientes, temos equipas constantemente em clientes, esses fazem a vida normal, e depois temos também sempre muita gente no escritório, enfim, fazer outro tipo de tarefas. E nós já tínhamos uma política de trabalhar um dia por casa em semana, um dia por semana em casa. Nós, no dia 9 de março, emitimos uma comunicação que a partir do dia seguinte, portanto, 10 de março, iríamos a passar a trabalhar 5 dias por semana em casa. E nessa altura, vagámos os escritórios, as equipas que estavam a trabalhar em clientes, assegurámos que as condições de segurança nos clientes eram, no mínimo, iguais às que nós queríamos para as nossas pessoas no escritório, caso contrário, também regressavam e começavam a trabalhar remotamente. Nessa mesma altura, obviamente, eu, na posição que tenho, enfim, tinha uma grande preocupação com o negócio. Estávamos completamente às escuras, nenhum de nós tinha passado por uma coisa minimamente parecida com aquilo que nos estava a passar pela frente. E o que é que fizemos? Constituímos uma equipa de um Crisis Management Team, e composto por pessoa legal, IT, finance,
facilities e comunicação e talent, portanto uma equipa muito vasta, ou que representa, digamos, as áreas funcionais todas, e a função dessa equipa era constantemente monitorizar aquilo que o governo depois começou a emitir como diretrizes, contacto com a nossa rede também, que é vastíssima, o que é que estão a fazer lá fora que pudéssemos também importar, e em paralelo eu também constituí um Crisis Management Board com os líderes de negócio da nossa firma. E nós, com este último grupo, reunimos todos os dias durante 2 meses. Acabámos essa rotina diária há coisa de 2 semanas. 3 semanas. Portanto, todos os dias de manhã reunimos das 8h30 às 9h30. E cada um dava feedback, como é que estava a sua unidade de negócio, como é que estava a sentir as pessoas, como é que estava a ver, e, portanto, o dedo no pulso da operação constantemente. E em paralelo, eu também chamei a mim áreas que eu considerei críticas, nomeadamente tesouraria, cobranças, faturação, e essas eu fazia reuniões, uma reunião por semana, algumas dessas áreas 2 por semana, para estar constantemente a monitorizar. E isso passou-se, como disse, durante 2 meses e pouco. Passado este tempo, devo dizer que estamos a sair disto muitíssimo bem. Os nossos clientes estão a ser impecáveis, não estamos a sentir de todo atrasos nos pagamentos. Obviamente que a filtragem que fazemos dos clientes também contribui para isso, à entrada, não é? Mas a nossa gestão de tesouraria, a gestão de clientes está a correr muitíssimo bem. A operação, como o Pedro disse, a operação está bem. Aquilo que é a capacidade de produzir está ótimo. Nós temos uma infraestrutura excelente que pela primeira vez estamos a ver o seu potencial verdadeiro daquilo que podemos fazer à distância. Portanto, nós hoje estamos a fazer o que na verdade já podemos ter começado a fazer há muito tempo. Portanto, isto vem demonstrar que tudo aquilo que se consegue fazer à distância hoje é possível. Onde estamos a sofrer um bocado? Algumas áreas do negócio e sub-áreas do negócio trabalham mais num pipeline muito curto. Portanto, é a venda e a execução, é a venda e a execução. Aí estamos a sofrer um bocado porque a venda está a ser, ou parou, ou está a ser muito mais difícil. Portanto, aí temos um lag de pipeline e aí estamos a sentir. Agora, aquilo que felizmente é uma grande parte do nosso negócio, a maior parte do nosso negócio, que é um negócio de annuity, que é contratos de longa duração, esses estamos a conseguir produzir à distância sem qualquer problema. Enfim, não quero alongar mais, só diria mais uma coisa. Se fizermos um fast forward para hoje, nós fechamos o nosso escritório, temos cerca de 10 pisos em Lisboa, 1.100 pessoas, abrimos um piso há coisa de 3 semanas, com medidas muito apertadas de espaçamento, enfim, divisórias, e depois também uma regra muito apertada de entrada no escritório. Ou seja, nós temos que saber em qualquer minuto quem é que está no escritório, porque se houver uma contaminação sabemos exatamente quem é que devemos isolar e pôr em quarentena. Portanto, o escritório passou, e esta parte que vou dizer, acho mesmo que na nossa atividade veio para ficar. O escritório, o espaço físico, deixou de ser e vai deixar de ser, daqui para a frente, o local de trabalho por defeito e vai ser o local de trabalho para um determinado propósito. As dinâmicas do grupo. Há N razões para ir ao escritório. Dinâmicas do grupo. Imprimir uma proposta, fazer uma reunião com o cliente, enfim, formação de um grupo de gente. Há N razões. Deixa de ser razão para o escritório. A pessoa que tem uma tarefa naquele dia, que chega ao escritório às 9, põe os earphones e sai às 6 e vai para casa, essa razão deixa de existir para se fazer no escritório. Ou seja, levar o portátil para fazer no escritório que faria em casa. Poderá levar aqui, obviamente, a uma reconfiguração significativa, porque isto acontece convosco e acontece com muitas organizações que eu conheço.
significativa dos escritórios, que são Exatamente. os espaços de trabalho. Muito bem, Luís. Obviamente, o turismo, todos sabemos a importância para o nosso país, o impacto que isto está a trazer, mas o que é que isto tem significado? E seguramente muita gente olha para ti, olha para o Turismo de Portugal e pensa, dos hotéis, mas o Turismo de Portugal é uma organização com alguma dimensão, com alguma complexidade. Uma organização pública. Uma organização pública, com dimensão, com complexidade, com dispersão geográfica. O que é que isto trouxe para o turismo, obviamente, pode dar-nos aqui algumas ideias, mas do ponto de vista da própria organização, que impactos é que isto, é que toda esta situação tem trazido para o turismo de Portugal? Uhum. Muito bem, bom, antes de mais nada, Pedro, muito obrigado, muito bom estar aqui com o João e com o Miguel. Enfim, do ponto de vista de impacto daquilo que nós estamos a sentir, isto é, nós que sempre promovemos a onda da Nazaré, de repente levámos com 4 ondas da Nazaré, uma em cima da outra, e ainda estamos à espera que a onda passe. Isto é tipo um tsunami que atingiu toda a atividade económica e toda a cadeia de valor do setor do turismo. E apesar de nós dizermos que nenhum dos nossos ativos foi prejudicado, de continuarmos com tudo exatamente igual e de estarmos todos na mesma situação, não há nenhum destino turístico que não esteja na mesma situação, tem sido de facto um desafio grande. Como é que nós temos lidado com isto, o Turismo de Portugal? Enfim, e mais uma vez nós somos um organismo público dependente do Ministério da Economia, da Secretaria de Estado de Turismo. Portanto, temos todas aquelas regras de contratação pública e de procedimento público que muitas vezes, enfim, não vou dizer que nos limitam, mas que, de certa maneira, enfim, não simplificam muito a nossa vida na hora de sermos mais rápidos e mais velozes, que é aquilo que nós queremos. Nós temos tentado nos últimos anos combater precisamente isso, sermos uma instituição, porque o próprio setor é assim, é um setor ágil, que se adapta, resiliente, que tem conseguido recuperar de inúmeras crises e tem sabido adaptar-se àquilo que são as tendências internacionais. Portanto, nós enquanto organismo público, tínhamos que ser assim. E nestes últimos 4 anos temos vindo numa série de processos, nos quais, aliás, vocês também têm participado, de transformação digital, de simplificação, de trabalho multidisciplinar e não focado só numa determinada área. Isto porque o Turismo de Portugal vai, enfim, tudo aquilo que nós pensarmos de turismo, desde formação até investimento, classificação de hotéis, jogo, área do conhecimento com toda a componente de estatísticas, 26 delegações internacionais, somos 600 colaboradores em todo o país, e digo em todo o país porque temos 12 escolas juntamente com as inspeções de jogo. Portanto, foi um desafio interessante, ou tem sido um desafio interessante, não que já não nos estivéssemos a preparar, e hoje curiosamente até falávamos disso, nós tivemos algumas situações de crise graves em Portugal, dou-vos 2 exemplos, uma ou 2 com os incêndios na região centro, em 2017 e 2018, foram 2 situações críticas em que nós tivemos que criar manuais de procedimentos do ponto de vista de comunicação, e eu diria que isso ajudou muito, essas experiências, enfim, e outras como a crise dos combustíveis, por aí fora, ajudaram-nos muito numa ótica de reação por parte do Turismo de Portugal e da equipa, e principalmente de trabalho, de coordenação de trabalho entre todos. Obviamente aqui tivemos algumas situações que nos geraram alguma entropia. A questão do teletrabalho para uma instituição pública é uma questão difícil. Porquê? Porque passarmos a ter todos acesso a todos os sistemas, e são muitos aqueles com que trabalhamos desde casa, é uma situação para a qual nós não estávamos preparados, mas conseguimos responder em 3 dias. Criar situações e soluções novas como linhas de financiamento, como a linha de microcrédito, que já tivemos mais de 6.500 candidaturas, em 3 dias ou 4 dias, foi outro desafio que só se conseguiu através de equipas multidisciplinares e à distância. Portanto, eu diria que há aqui questões de como é que nós conseguimos acompanhar a empresa e as empresas, e basicamente nós sentíamos bombeiros, num primeiro momento, de apoio
àquilo que era preciso, como é que punhamos, eu uso sempre a imagem do avião, nestas datas até vem muito a propósito, que é o de nunca colocarmos a máscara aos outros antes de colocarmos a nós próprios. Portanto, nós tínhamos que estar organizados e estruturados antes de podermos dar oxigênio a terceiros. E foi isso que fizemos, tentámos cuidar de que as equipas estavam em casa, confortáveis, seguras, que não havia nenhum drama de maior relativamente a possibilidades de infecção ou consciências de se eu fiquei infectado ou não, ou como é que vou cuidar da família, portanto demos essa liberdade às pessoas e tentamos dessa maneira depois sim começar a pensar em estratégias de balões de oxigênio para as empresas com um foco muito claro, isso foi algo que para nós foi fundamental, era focar naquilo que era importante. As empresas, ajudá-las a passar estes 3 meses, esta fase, os turistas, dar-lhes a informação o mais factual possível, porque tínhamos muitos turistas em Portugal que não sabiam se podiam sair e outros que queriam entrar e não sabiam se podiam entrar. E um terceiro pilar que foram as pessoas, como é que nós dávamos apoio aos cidadãos, nós que sempre dissemos que o turismo é uma força do bem, como é que agora também dávamos este passo em frente e manifestávamos a solidariedade com os cidadãos em todo o território. Portanto, foi um desafio, eu acho que vamos aprendendo dia a dia, mas eu acho que a experiência tem sido claramente na ótica de como é que vamos aproveitar isto para melhorar a nossa atividade para o futuro. E acho de facto estamos bem posicionados, de facto, para aproveitar esta oportunidade para dar mais um salto em termos do nosso posicionamento enquanto país, enquanto destino turístico. Miguel, isto para o mundo dos brinquedos, o que é que impacto é que isto tem tido? Bem, antes de mais, obrigado. Também aproveitar agora para cumprimentar os restantes membros do painel e respondendo aqui diretamente à questão dos brinquedos. A questão dos brinquedos é um tema complicado nos dias de hoje. Nós, neste momento, há um problema porque não há festas de aniversário, ou seja, não há, deixaram de existir, os miúdos não fazem festas e como os miúdos não fazem festas de aniversário, genericamente não há grande razão para comprar brinquedos durante esta altura do ano. Esperemos obviamente que as coisas se invertam um bocadinho, não temos expectativa que até ao final do verão se vão inverter minimamente, tanto que normalmente o mês de agosto não era um mês muito forte de festas de aniversário, porque as pessoas estavam de férias, mas acima de tudo, neste momento há um problema grave na indústria dos brinquedos e por isso é que nós também tentámos fugir um bocadinho da indústria dos brinquedos e começámos a fazer álcool gel e a fazer óculos de proteção e que felizmente até nos correu bastante bem aqui estes 2 meses, mas há um problema muito grande para resolver daqui a 2, 3 meses. Ou seja, acho que vai ser realmente muito, muito complicado. O mundo do retalho está a sofrer mesmo muito e eu agora tenho que estar aqui mais presente aqui no tema das rendas, numa associação que é a associação mais jovem do país, que está formada agora recentemente e que estou agora a presidir, que tem a Sakura, Tifose, Toys R Us, Quebra-Mar, Vista Alegre, Tigers, tem uma série de lojas portuguesas e neste momento há problemas muito grandes no retalho, isto não é só dos brinquedos. Neste momento, segundo a lei que foi feita, as rendas do fecho são devidas e nós todos achamos que deve haver aqui uma partilha de sacrifícios, mas neste momento, no que toca ao retalho, os sacrifícios não existem por parte dos senhorios, ou seja, os senhorios vão receber tudo por inteiro e neste caso os retalhistas, os arrendatários, vão receber 0 dos períodos de fecho e já percebemos que os próximos dias também não vão ser propriamente muito animados. E por isso, a questão dos brinquedos, a questão do retalho, há um problema muito, muito grande e que nós esperemos que haja aqui alguma ajuda a conseguir resolver, pelo menos tentar dar aqui um balão de oxigênio a estes mesmos restaurantes, a mesma coisa dentro do retalho, realmente a este setor, que assim como o setor do turismo, como o Luís já disse, também vai ter um problema que eu acho que no longo prazo, se calhar até pode ser, podemos ver isto do lado positivo, e foi a conversa que estávamos a ter inicialmente antes de começarmos aqui a discussão, mas acho que há um problema gigantesco no curto prazo e que se tem que arranjar aqui uma forma de resolver e que esperemos que se consiga fazer aqui alguma coisa, porque senão isto vai ser uma catástrofe.
tu acabas por cruzar aqui duas dimensões, ou seja, o retalho, há muito retalho que pode encontrar aqui formas alternativas pelos canais online, os takeaways, na restauração, mas é preciso haver essa necessidade e haver um motivo para a compra. No teu caso, de facto, as limitações de ajuntamento de pessoas, de festas de aniversário, limita obviamente ainda mais, porque para além do tema do canal, temos o tema da motivação da compra, mas pronto, vamos acreditar que e a coisa está a evoluir e que isso, agora ao curto prazo, obviamente aqui é um desafio complexo para gerir. Olhar agora do ponto de vista da experiência de liderança, ou seja, o que é que o João já teria de alguma forma essa experiência no registro de 1 para 5, não é? Um dia em cada 5 em casa, mas é diferente do que gerir uma empresa e gerir uma equipa e gerir reportes diretos num cenário de teletrabalho, em que está toda a gente a trabalhar à distância. O que é que tem sido esta experiência do ponto de vista pessoal e o que é que também vocês têm verificado nas vossas organizações? Se isto de alguma forma tem sido também um momento revelador, ou seja, se diferentes contextos têm revelado surpresas, mas pelas positivas, outras pela negativa, de facto, este exercício da liderança neste contexto traz de facto desafios adicionais. O que é que isto tem representado na vossa experiência pessoal? João? Tem sido um desafio muito grande para a liderança, nomeadamente no estilo de liderança e as ferramentas que se utiliza para liderar no momento destes. Quer queiramos, quer não, o contacto físico visual com as pessoas que acontece por acaso num contexto de escritório, assumimos isso como um dado adquirido. E isso de um dia para o outro desapareceu. Portanto, eu pessoalmente tentei carregar a minha agenda de reuniões virtuais porque tive um medo enorme de perder o contacto com as pessoas. Tem funcionado bastante bem. Aliás, há certas pessoas com quem eu trabalho, enfim, que têm a responsabilidade de liderar, já que a pergunta é sobre liderança, que eu estou agora mais em contacto com essas pessoas do que estava anteriormente. Isso foi uma das surpresas positivas. Mas tem a ver com uma questão de disciplina de agenda, porque no escritório, rotina, no escritório nós, mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, cruzam com essa pessoa e discutem este tema, quer dizer, agora não há. Portanto, ou se põe na agenda ou se encontra um bocadinho para falar, ou esse tema é completamente esquecido e ignorado. Isto tem corrido, isto é um aspecto positivo. Olhando para a frente, um estilo de gestão à distância, sendo ele um dia por semana ou 5 dias por semana, tem desafios. E acho que esse desafio é muito mais sobre a liderança do que sobre o liderado. Na nossa atividade, nós temos por natureza gerir outputs. Não gerimos tempo, gerimos de facto outputs. Contudo, ainda tenho pares na minha firma, que eles também são líderes de visões ou de unidades, que estão francamente preocupados com esta falta de contacto e falta de contacto visual que vamos ter. De um controle, do aparente controle. Portanto, o mecanismo de incentivo, de controle de qualidade, de controle de cumprimento de normas, todo esse, enfim, panóplia de pontos de controle que a liderança tem que assumir, vai ter que ser feito de forma diferente. Umas pessoas aceitam isso de bom grado, outras ficam preocupadas. Mas eu acho que uma grande parte disto veio para ficar. Nós, na nossa firma, temos a felicidade de, enfim, pela natureza do negócio, temos uma entrada maciça de jovens licenciados todos os anos temos 200 e pouco jovens. Portanto, temos digamos, um corpo de profissionais extremamente jovem e cada ano, enfim, aliás, já somos uma firma de millennials, os que não são millennials são uma franja, portanto, e é um grupo de gente
extremamente interessante, um grupo de gente que não quer voltar ao passado, com ou sem Covid. Portanto, tivemos uma experiência, fomos obrigados a fazer esta experiência, assim, de tipo Onda de Nazaré, como diz o Luís. Algumas partes disto veio para ficar e as nossas pessoas não vão aceitar. Aliás, estava a partilhar com o Pedro ainda off que fizemos um survey há 2 semanas às nossas pessoas sobre, enfim, como é que estão a sentir, se sentem com confiança suficiente para voltar para o escritório, querem voltar para o escritório, o que é que acham do nosso comportamento como firma, como liderança durante esta crise toda. Enfim, tiramos uma série de conclusões e de opiniões muitíssimo válidas, mas entre essas todas, uma pergunta era se achava que poderia continuar a trabalhar à distância, porque não é necessariamente em casa, à distância, mantendo o mesmo nível de eficácia. E é uma resposta estrondosamente positiva. As pessoas gostaram da experiência, querem ficar. Onde vai surgir um desafio particular é assegurar a manutenção e a passagem para as novas pessoas da cultura de empresa. Isso é fundamental. Portanto, vamos ter que ter momentos de onboarding, de team building, de conduta, enfim, uma série de temas que vamos ter que fazer através de chamar as pessoas para o escritório, para ações de formação, de trabalho em grupo, etc, etc. Portanto, isso é fundamental para mantermos a nossa cultura de empresa, os valores, espírito de missão, enfim, há uma série de coisas que temos medo, estamos a calcar em território novo, todos nós, mas neste momento, como não temos esse historial, esse é aquilo que me preocupa, que se poderá perder num contexto de trabalho muito, em grande medida, remotamente, à distância. Bem, Luís, como é que tem sido a experiência de liderar pessoas neste contexto e o que é que tu tens visto também na tua organização relativamente a isto? Tem sido, bom, eu para já tenho uma grande sorte, é que tenho uma equipa absolutamente extraordinária. E eu digo isto, não é para os elogiar, nem nada disso, mas eu acho que nós tínhamos vindo a trabalhar muito a questão da coordenação, da multidisciplinaridade, do foco. Acho que isso foi a principal parte. Obviamente eu tenho aqui 2 componentes. Tenho uma que é o facto de eu estar inserido num conselho que é muito diverso, mas ao mesmo tempo muito homogéneo. Nós trabalhamos muito bem os 4 em conjunto e falamos todos os dias, se não de manhã e à tarde. Eu acho que agora até falamos mais do que falávamos antes, e muitas vezes ao longo do dia, enfim, desde WhatsApp e telefonemas e Teams, é todos os dias. E depois uma equipa de direção, são à volta de 14 diretores, desde as áreas de suporte às áreas de negócio, como nós lhe chamamos, que têm uma coordenação muito grande, com personalidades muito diferentes, como é óbvio, mas com um histórico de dedicação à casa e ao setor do turismo muito grande. E aquilo que nós fizemos numa primeira fase foi precisamente dar responsabilidade a cada um. Em vez de estarmos a decidir o que era importante neste momento, para qual, mais uma vez, daqueles 3 entidades do nosso foco, que são as empresas, os turistas e as pessoas, os cidadãos, nós aquilo que dissemos foi de que maneira é que conseguimos ser relevantes, ou o que é relevante para cada uma destas tipologias, tínhamos que nos focar nisso, que era o que era relevante e onde é que nós, Turismo Portugal, podíamos acrescentar valor. E procurássemos as soluções que fossem precisas. Obviamente surgiram questões como campanhas, desde transformar o Visit Portugal em Read Portugal, direcionadas para os turistas. O Clean and Safe foi uma ideia que surgiu dentro de uma das direções de é preciso um selo agora, vamos implementar já. E isto foi numa semana, por incrível que pareça. Estamos agora a dinamizar uma plataforma eletrónica que deve ficar pronta entre amanhã e depois da manhã, e também foi numa semana, portanto é tudo com muita velocidade.
Depois de definirmos isso, e continuam a surgir múltiplos projetos. A linha de atendimento ao cliente que nós tínhamos, que recebeu mais de 8.000 contactos entre e-mails e chamadas, foi preciso procurar um sistema alternativo e implementámos há 2 semanas um chatbot. Conseguimos aprovar tudo isto em tempo recorde e, mais uma vez, somos uma instituição pública. Implementar um chatbot que está a responder a grande parte destas perguntas. Desafios, eu diria que os grandes desafios têm sido como é que nós mantemos a comunicação entre todos, porque uma coisa é estarmos dentro de um edifício, apesar do nosso edifício ser vertical, não ser horizontal, portanto dificulta também a comunicação. Como é que nós passamos a mensagem? Eu comecei a mandar um e-mail semanalmente às sextas-feiras a dizer o que é que tínhamos conseguido e o que é que tínhamos feito. Automaticamente apareceu a direção de comunicação a sugerir um layout e uma newsletter semanal. Portanto, as coisas vão evoluindo. Ligação com as delegações no estrangeiro é muitíssimo importante. Nós fazemos a cada 15 dias um Teams com todos, são 40 e tal pessoas que estão no estrangeiro, porque é importante também passar esta mensagem. E eu acho que o sucesso daquilo que nós estamos a ver é muito baseado nisto. Uma comunicação eficaz, muito pragmática, muito simples, muito factual, com aquilo que é importante para o nosso cliente, seja interno, seja externo, seja intermediário, seja consumidor final. Agora, qual é que é o grande desafio aqui de todos, e não é só o meu, é a disponibilidade, porque nós estamos aqui à frente do computador das 8 da manhã, quase, em alguns casos às 6 da manhã, quando temos que dar entrevistas para outros países, até às 10 da noite, e muitas vezes depois de jantar continuamos a receber telefonemas e WhatsApps e por aí fora. Portanto, eu acho que é comunicação, disponibilidade, mas tudo baseado na questão da responsabilização. Acho que houve aqui muita liberdade de atuação para as equipas fazer o que era importante para o nosso cliente. Miguel, a experiência de liderança, bem, e o que é mais complexo? Ou seja, tu e uma boa fatia do mercado combina aqui a complexidade de liderar e gerir pessoas neste contexto mais desafiante do teletrabalho, mas conjugado isso com situações complexas em termos daquilo que são os impactos no negócio e os resultados. Qual é que tem sido a experiência e o que é que consideras que de facto tem sido mais desafiante de liderar neste contexto particular? Os desafios de liderança eu acho que surgem muito também com as dificuldades que as empresas passam e os momentos que as empresas vivem e como as coisas estão a acontecer. E para o bem e para o mal há uma vantagem grande aqui no Covid para quem está a liderar a empresa e para quem tem que levar e tem que deixar as pessoas motivadas, que é o estado em que está a economia toda. Ou seja, enquanto há 6 meses atrás estávamos quando estamos a falar aqui dos licenciados e dos quadros superiores, havia uma falta de pessoas no mercado, ou seja, estávamos em pleno emprego, era difícil arranjar pessoas. Neste momento isso muda muito o panorama e as pessoas perceberam-se que isso mudou muito. O que de certa forma, no back of the head, acho que acaba por existir sempre uma vontade maior de correr e de entregar, porque neste momento simplesmente as pessoas olham à volta e veem, pá, espera lá, que isto eu de antes queria mudar de sítio e ainda ia ganhar mais 200 ou 300 euros e fazia isto muito rapidamente sem um esforço muito, muito grande. E neste momento essa realidade acaba por mudar bastante e isso acaba de certa forma para ser uma ajuda aqui nesta gestão de pessoas que hoje em dia os líderes e as pessoas que estão à frente das empresas têm. Isso na componente aqui genérica, que eu acho que o mercado fechou muito e por isso as pessoas que ficaram, em teoria, há aqui uma componente mais de querer ficar e de conseguir acabar por dar aqui um boost de motivação extra. Depois tem a ver como é que as empresas se reajustaram neste momento, não é? Ou seja, e nós felizmente, como conseguimos reajustar o modelo de negócio praticamente todo, as nossas vendas até correram bastante bem nos meses de maio e de abril, acabámos por mudar aqui um bocadinho o shift e há um boost de motivação extra quando as coisas correm bem, ponto final. E não só quando correm bem, quando percebes que o mundo todo está a correr mal e de repente há aqui um sítio onde aquelas coisas estão a correr bem. Ou seja, isso então acaba por ser aqui um boost de moral que eu acho que nós já não vivíamos há muito tempo aqui na Science for You, porque nós
obviamente, desde que houve o falhanço do IPO, acaba por ser uma coisa muito chata, ou seja, que nós acabamos por ter aqui essa questão que acaba por ser pesada, e estas questões dos falhanços, de não conseguirmos atingir os objetivos, principalmente quando são milestones desta envergadura, acabam por ser bastante pesadas para os recursos humanos, e isso acaba, por muito bom líder que as pessoas sejam, quando a equipa ganha, é muito mais fácil conseguir-se motivar as pessoas para as coisas estarem a funcionar, e quando se perde, naturalmente é mais difícil. E por isso, nessa componente, eu acho que há aqui, obviamente, muitos desafios. No caso da Science for You, acho que conseguimos ter aqui alguma sorte para conseguirmos retirar o máximo deste momento e conseguirmos, no meu entender, conseguimos arranjar aqui uma forma de liderar bastante interessante. Também estamos a usar o home office, nós temos uma questão relevante, é que nós temos uma fábrica, e por isso o home office não foi real para quem nós tivemos layoff também, principalmente no mês de abril, e depois acabamos por levantar até antes do tempo, porque realmente as coisas estavam a correr bem, mas não dá para fazer home office. Não é? Há departamentos que há, e neste momento estamos com 50% de departamentos em home office, mas os outros, e acho que isso até funciona bem, temos alguns casos que não funcionam tão bem, como tudo na vida, porque se calhar, nós até não estávamos tão bem preparados como a UI, mas nós também já tínhamos o home office, que tínhamos 3 dias por trimestre, por isso acabava por também já estar implementado de certa forma, mas quando se tem uma fábrica, quando se tem um produto, quando é preciso ver as coisas a saírem, há uma dificuldade naturalmente maior em que o home office funcione. Não é? Isso é factual. Uma coisa é uma empresa que gera projetos e, obviamente, as coisas têm que ser entregues, têm deadlines. Quando estamos a falar de produtos, as coisas são um bocadinho diferentes. Mas nós, a nível do home office, estamos a utilizar, as equipas do escritório estão a fazer 50% e provavelmente vamos manter isto durante muito, muito tempo, porque acaba por ser mais benéfico para as pessoas, acaba por ser mais benéfico para a empresa, ou seja, todos acabam por ficar contentes e isso, quando a situação é win-win, é muito difícil não o fazer e não conseguir realmente pôr o foco nisso. Mas, genericamente, neste momento, há desafios de liderança e vai haver nas empresas todas, mas eu, acima de tudo, mais do que ser home office, mais do que porque agora é e-commerce, mais do que estas mudanças todas do Covid, acho que os desafios de liderança grandes têm a ver com a performance das empresas e a forma como as empresas conseguem atravessar este momento e como conseguem sair deste momento, porque, como eu disse na minha intervenção inicial, há um problema muito, muito, muito grande dentro da economia e que, se não for realmente, não se conseguir resolver, isto vai ser um pandemónio gigantesco que vem para aí. Isto é um tsunami autêntico e precisamos de agir muito rapidamente para que ele seja minimizado. Para fechar aqui este ponto da liderança, e só pegar num ponto que o João referiu, eu acho que, de facto, uma das principais transformações que está a existir na relação de liderança tem a ver com uma expressão que falámos, que é o tema do controle. Ou seja, e o que está a existir é, de facto, uma mudança para um foco naquilo que é verdadeiramente importante, o que o João referiu como outputs, que são, no fundo, os resultados. E acho que cada vez mais as organizações, e a relação da liderança para com as suas equipas está a ficar cada vez mais, porque, vamos lá ver, o resto é mais difícil de controlar, não é? Nós temos mais dificuldade em controlar como, se a pessoa está mesmo a fazer, se não está a fazer, onde é que está a fazer, a que horas é que está a fazer, e cada vez mais o foco se vai tornar naquilo que é verdadeiramente importante, que é, ao fim do dia, aquilo que era suposto estar feito ou não está feito, ao fim da semana está feito ou não está feito. E acho que essa, de facto, é uma mudança muito significativa que está a existir e que, obviamente, vai apelar a um conjunto de competências por parte de toda a gente, que uns vai correr bem e outros, eventualmente, irá correr muito bem, mas, de facto, o foco vai assentar muito em resultados. Eu queria agora abordar um pouco aqui este tema do teletrabalho. Estamos aqui a falar, obviamente, no outro dia vimos um estudo do Observador, que só 30% das funções que existem na nossa economia é que são passíveis de teletrabalho a 100%. Há muitas funções, nós não conseguimos construir uma casa em teletrabalho. Será sempre impossível, pelo menos uma boa parte do trabalho. Nós fizemos recentemente aqui um estudo que nos diz, e eu olho para aquilo quase como, acho que estamos a ver uma fase de encantamento perante o teletrabalho. E o estudo dizia-nos isso mesmo, ou seja, nós falámos com mais de 200 organizações, entre CEOs e diretores de recursos humanos, que nos diziam que 80% diziam-nos que isto de ter posto as pessoas em teletrabalho ou não tem impacto, ou tem impacto positivo, seja nas pessoas, seja na organização.
eu isto é um encantamento porque eu não sou tão otimista assim. No mesmo estudo, perguntámos quais seriam as perspectivas para daqui a um ano. E aí, 60% das organizações já nos diziam daqui a um ano o teletrabalho será relativamente residual, ou seja, menos de 20%, ou seja, menos de 1 para 5. Mas 40% das organizações, que ainda é significativo, e aí estão seguramente mais as empresas de consultoria, áreas de serviços, as tecnológicas e por aí fora, diziam-nos que daqui a um ano vai estar pelo menos numa lógica de 1 para 5, ou seja, desses 40%, metade dividiam-se numa lógica de 1 a 2 para 5, e os outros 20% numa lógica de vai estar em 50-50 ou mais em teletrabalho. E muitas das discussões que têm existido, que eu tenho assistido ultimamente, e por falar com muitas empresas, há muita discussão sobre os registros mais flexíveis ou mais rígidos. O que é o registro mais flexível? É poder ajustar até um pouco aquilo que são as vontades e as necessidades dos colaboradores e também as próprias características. Há estudos que permitem perceber se as pessoas são mais ajustáveis para trabalhar e trabalhar. E o registro flexível supostamente tem algum tipo de riscos, nomeadamente algumas perversões que podem existir, parecem supostamente o mais bondoso, mas pode ter alguns riscos, ou seja, podermos estar a trabalhar com umas pessoas mais no escritório e outras mais em casa. O que é que isso, do ponto de vista da dinâmica organizacional, poderá representar? Ou seja, quem está em casa, que riscos é que isso tem de poder estar a perder? Porque, tipicamente, os níveis de gestão são aqueles que ficarão mais no escritório. A partir do momento em que tenha alguém do nível de baixo no escritório, tipicamente os níveis de gestão irão estar mais no escritório também. E, portanto, que riscos é que existe para a organização de ter registros diferenciados? Ou ter um registro mais rígido, quando digo mais rígido, é que as regras sejam iguais para todos. E seja um dia, seja 2 dias, seja 3 dias. O que é que vocês acham sobre isto do teletrabalho e que perspectivas de facto é que vêm mais num cenário pós-Covid do que é que percepcionam, seja para as vossas organizações, seja que opinião é que têm, como é que o mercado irá evoluir relativamente a este sentido. João, não sei se queres começar. Pedro, se eu puder começar, eu vejo este tema assim como um pêndulo. Nós estávamos num regime de trabalho no escritório, estamos agora num regime de trabalho em casa e o pêndulo vai estabilizar. Na minha opinião, na nossa atividade, e concordo plenamente, e isso é muito, digamos, o drama da manufatura, que o Miguel referiu, nós temos o privilégio de poder trabalhar em qualquer local, havendo infraestrutura. Eu acho que na nossa atividade o pêndulo vai estabilizar na ordem dos 50%. O Pedro também tocaste num tema que eu queria explorar um bocadinho. A nossa atividade de consultoria, auditoria, etc., sofre de uma reputação que nos antecede de trabalhar muito. Portanto, qualquer universidade onde se vá fazer a contratação, a primeira pergunta é: mas vocês trabalham assim mesmo muito? E é evidente que se trabalha muito. Não digo que trabalhamos mais do que, enfim, outras atividades, mas a nossa atividade é muito propícia a trabalho, em certas alturas, altamente concentrado. Porquê? Porque nós pautamos o nosso trabalho por deadlines e obrigações dos clientes. Quer dizer, nós não podemos ter uma pessoa, ou qualquer um de nós, mas para casa às 6, porque é assim e o cliente que espera. Isso não existe no nosso vocabulário. Portanto, o cliente é a razão da nossa existência. Portanto, se há um cliente que tem um deadline por qualquer razão, por um IPA, um debt covenant, uma auditoria, uma Assembleia Geral, seja o que for, é obrigatório cumprimento. Isso é um não negociável. Portanto, isso obriga a que em certos momentos, em vários momentos do ano, para várias equipas, haja uma enorme concentração de trabalho, onde, de facto, trabalha-se até acabar, independentemente da hora. Portanto, isto faz com que a nossa atividade tenha uma reputação que às vezes afasta o talento. Portanto, nós temos que usar tudo ao nosso alcance para nos tornarmos atrativos para o novo talento, que é o futuro da firma. E como estava a dizer, muito antes da pandemia, nós já tínhamos um dia de trabalho em casa, como forma de permitir às pessoas
enfim, conciliarem o trabalho com outras atividades que possam ter em casa, estar mais tempo com os filhos, levar o filho ou filha à dentista, enfim, uma série de coisas. Portanto, isto mais num sentido de responder às necessidades das pessoas, de dar um bocadinho de flexibilidade de volta em troca daquilo que pedimos nos momentos, de facto, de muito aperto. Portanto, eu acho que o que vamos assistir é, digamos, mais um passo nesse sentido e como eu disse há pouco, acho que vai haver momentos, vai haver razões para nos concentrarmos no escritório, isso vai haver e temos que assegurar que elas aconteçam, porque vai desaparecer a liberdade de, enfim, estamos todos aqui, já agora vamos fazer isto. Se isso desaparecer, nós temos que assegurar que aquilo que tem que ser feito, team building, enfim, seja o que for, reuniões de projeto, vão ter que ser muito bem planeadas. E fora dessas razões para estarmos todos juntos fisicamente, acho que as pessoas vão ter a liberdade de trabalhar de onde e como acharem mais conveniente e mais produtivo, salvaguardando naturalmente a entrega e o timing e a qualidade da entrega, que isso, como disse, é um não negociável, mas muito daquilo que fazemos não depende de estarmos no escritório. Bem, Luís? Eu vou repetir uma coisa que o João disse ao princípio, que por acaso eu não tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido, que é o do escritório mudar de, já não sei se era funções, se era de programação, de reprogramar o edifício do escritório. E nós estamos a sentir isso, enfim, sentimos já numa primeira fase em que tivemos que pedir, em alguns casos foi mais obrigar, mas vamos ficar pelo pedir, às pessoas para retirarem tudo de cima da sua secretária, a quantidade de pirilampos mágicos e de fitinhas de congressos, enfim, era impressionante, nada contra, mas pedimos para tirarem por uma questão de saúde e de higiene, e retirámos mobiliário de dentro das salas. Havia secretárias que tinham 4 cadeiras, mais 2 mesas de apoio, e uma pessoa pergunta, para que isto tudo? Portanto, só esse papel de limpar e de retirar e focar no que é essencial, eu acho que nos vai ajudar muito também na hora de decidir o que é que fica em teletrabalho e o que é que volta. Se é que volta alguma coisa. Porque eu acho que o facto de trabalharmos, a questão do teletrabalho tem uma grande vantagem, é que nós não temos grandes, ou melhor, temos dispersões, porque quem tem crianças em casa a ver a telescola tem interrupções, quem tem cães ladram, enfim, tem que fazer o almoço, tem que fazer o jantar, essas coisas normais. Mas por outro lado, há um foco muito maior naquilo que são os horários, na disponibilidade, no atender uma conversa que nós sabemos que pode demorar só 15 minutos ou pode demorar 5 minutos, enquanto que presencialmente demora muito mais, dispersa, cruzam-se coisas, portanto, e eu acho que estamos nessa fase. Aliás, nós ontem tivemos uma reunião entre todos os diretores para lhes pedir exatamente isso, de que maneira é que nós podemos fazer agora uma reengenharia de processos, simplificando a nossa interação com outros departamentos. Aliás, a expressão até foi, esta é a altura de fazer uma lista ao Pai Natal, para dizer o que é que queríamos para simplificar a nossa vida, e eu acho que este é o momento certo. E esta questão do teletrabalho tem esse trigger que eu acho que é muito positivo, que é o de nós conseguirmos demonstrar, aliás, eu dizia sempre, enfim, a minha grande luta dentro do Turismo de Portugal é contra o papel. Não é contra o papel, é a favor do não papel. E somos organismo piloto da função pública para papel zero. E eu dizia sempre, enfim, a quantidade de dossiês, nós temos 2 pessoas cuja praticamente a única função é ir ao armazém, buscar dossiês e trazer para as pessoas. E eu só lhes perguntava, nestes 2 meses, quem não utilizou os dossiês, das 2 uma, era porque ou não precisava deles e continuava a fazer o seu trabalho, ou não trabalhou. Portanto, não há terceira opção. Logo, os dossiês voltam todos para o arquivo e não saem de lá nunca mais. E é este tipo de icebreaker e de decisões de mudança e de avanço que eu acho que nós estamos numa fase, e eu ainda por cima, nós tomamos a decisão de fazer obras no Turismo de Portugal que acabaram exatamente antes do Covid e tem uns open space fantásticos que agora ninguém pode usar porque não podemos estar juntos. Tem um restaurante que ia abrir
e tive que cancelar, porque agora só tenho uma fila de mesas para 20 pessoas, portanto as coisas mudam, mas eu também acredito que isto vai se adaptar e vai evoluir à medida do tempo. Miguel, com exceção da componente de Fabril, Miguel acho que frisou. Já aqui estou. Não Ah, é? com exceção da componente de Fabril, como é que olhas para este tema? Ou seja, para as funções para os tais 30% que são passíveis de teletrabalho, o que é que tu achas que daqui a um ano vai ser o nosso mercado? Não se calhar nem tanto a tua realidade, mas como é que olhas para este crescimento do teletrabalho? Eu acho que vai haver uma escolha, as pessoas vão pedir teletrabalho. E vai haver aqui uma questão nos empregos, eles vão se começar a adaptar pelo facto das pessoas ficarem ou quererem não ficarem em teletrabalho. Porque o teletrabalho tem uma melhoria do nível de vida gigantesco, por causa principalmente se estiver no centro de Lisboa, se estiver longe do local de trabalho. Tem uma diferença de custo bastante grande, não só por causa do carro, mas por causa do gasóleo também. E, acima de tudo, para quem tem filhos e tudo mais, há aqui uma vantagem competitiva muito grande. E as pessoas, apercebendo-se disto, acho que vão começar a escolher empresas que permitam fazer teletrabalho em detrimento daquelas que não permitem. Se calhar as pessoas estão dispostas a perder 300, 400 euros por mês, mas poderem trabalhar de casa, na maioria do tempo, não é? Não vai dizer que tenha que ser sempre, mas se calhar 4 dias por semana, e acho que isso vai começar a acontecer muito. Depois de se habituarem, depois de perceberem o que é que conseguem poupar, da qualidade de vida, em vez de terem que acordar às 6h30 da manhã, poderem acordar às 8 da manhã, ou seja, vai haver aqui muitas diferenças que as pessoas vão começar a perceber que realmente há muito. E acima de tudo, depois o mercado vai se adaptar. O João falava de 50%, eu acho que se calhar vai ficar nos 50% também, porque vai haver empresas que precisam das pessoas a trabalhar porque não têm método de trabalho, porque se há culturas que as pessoas trabalham menos, em que não se consegue confiar e tudo mais, mas acho que os 50% em que vai haver empresas que trabalham a 100%, nomeadamente aquelas empresas que trabalham por projetos, aquelas empresas que trabalham com os deadlines muito bem definidos, que já têm métodos de trabalho e que permitam realmente fazer isso. E obviamente outro tipo de funções, como os call centers e tudo mais, que podem realmente trabalhar de casa. Ou seja, nós temos imensos espaços de call center, como sabemos, e que muitos deles, alguns sim por questões de confidencialidade, mas muitos deles podem ser feitos a partir de casa muito facilmente, ou seja, há muitas tarefas que podem ser. E acho que isso também será positivo, e acho que será positivo porque vai ser positivo para o ambiente, vai ser positivo para as pessoas que vão trabalhar, haver muitas que não vão, vai ser muito positivo por causa do trânsito. Ou seja, a questão do teletrabalho, se for realmente bem feita, se nós conseguirmos fazê-lo, conseguirmos implementá-lo, acho que pode ser uma coisa muito, muito boa para o futuro, não só das empresas, mas acima de tudo também para o país e todas as outras pessoas que o fazem. Agora, é preciso implementá-lo, é preciso implementar formas de trabalho que o permitam, como trabalhar em Scrum, em Agile, entregas diárias em vez de entregas semanais, ou seja, acho que há muita coisa que pode ser feita em relação a isso e que tenho a certeza que no futuro vamos conseguir isso com bastante sucesso. Acho que vai trazer aqui vários impactos, alguns já falámos até em termos da própria configuração dos escritórios. Acho que vai tender a uma clara despersonalização dos postos de trabalho e dos escritórios da configuração. E vai trazer aqui também alterações significativas naquilo que é o mercado de talento. Não apenas na perspectiva que o Miguel falou, e que obviamente vai ser uma realidade, ou seja, vai ser uma componente forte do package remuneratório, quando alguém está a analisar diferentes propostas de emprego, ou seja, vale tanto ou mais do que algumas rubricas, e vai ser inclusivamente usado por algumas organizações, no sentido até de aligeirar algumas das rubricas que, de alguma forma, se calhar o ofereciam e, de alguma forma, trocar isso pela dinâmica do teletrabalho, já não terem que oferecer tanto na perspectiva mais material, mas vai também o próprio mercado de talento, isto aqui, sei lá, tipicamente para empresas que vão adotar um teletrabalho mais expansivo, pegando naquilo que são algumas expectativas que o João transmitiu, acho que vai ser muito mais fácil agora às organizações, sei lá, uma UI que está em Lisboa, uma empresa que está em Lisboa, poder contratar alguém que está em Bragança, ou está na Covilhã, ou está em Zurique, e que não precisa de mudar a sua vida para ir trabalhar para a UI. Tal como vai ser muito mais fácil às organizações que nós sentimos, trabalhamos muito no Executive Search, as organizações que trabalham, estão em Beja, estão na Covilhã, estão em Bragança, têm sempre uma dificuldade tremenda em atrair talento que está em Lisboa e que para ir para Beja exige mundos e fundos, como devem
como devem imaginar, e toda esta dinâmica vai tornar isso muito mais fácil e muito mais flexível. O acesso ao mercado de talento vão ser eliminadas aqui um conjunto de barreiras, nomeadamente nesses setores, que obviamente isso seja mais possível. Porque lá está, se for na lógica de 4 dias em casa e ir um dia ao escritório, tanto vai o que mora na Amadora ou em Odivelas ou no centro de Lisboa, como o que está em Beja, vem com todo o gosto a Lisboa participar nas tais dinâmicas de team building, que acho que é o que vai acontecer cada vez mais, é as empresas encontrarem dinâmicas complementares que vão colmatar ou compensar aquilo que naturalmente se vai perder com o teletrabalho, porque perdem-se naturalmente algumas coisas em termos de dinâmica organizacional e da coesão e do espírito de grupo. Meus caros, agradeço-vos bastante aqui a vossa disponibilidade, o vosso tempo e os vossos contributos, que foram extremamente úteis, e desejo que isto obviamente passe rápido. Para o Miguel, que esta rapaziada rapidamente volta a fazer festas de aniversário, que também faz parte, que voltemos todos a comprar brinquedos. O turismo, então, queremos todos que naturalmente, e sentimos alguns sinais que a coisa vai recuperar e vai voltar mais forte até do que alguma vez esteve, e que obviamente temos as empresas, há aí uma caminhada forte até no sentido digital, e portanto a ajuda a todo tipo de organizações vai ser crítica, e portanto empresas de consultoria, acredito também, passado algum tempo, que ainda vai haver aqui algum tempo de alguma indecisão / indefinição / de facto resultados muito complicados, mas que acredito que ao final do tempo vamos endereçar aqui uma caminhada no âmbito da transformação digital e da modernização de processos, que obviamente vão trazer em boas perspectivas para as empresas de consultoria. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Tudo a correr bem. Mais Obrigado, felicidades. Tá bom? Obrigado. Miguel e Luís, adeus. Um abraço aos dois. Obrigado. Adeus a todos.